A Carla Zambelli pode aumentar a paranoia dela, porque o STF acatou um pedido da PGR e vai abrir um inquérito para investigá-la. Ela tá paranoica, tem certeza que vai ser presa e por isso nesse início de mandato ela tá quietinha. Só que a situação da Zambelli é muito parecida com a de vários outros bolsonaristas que têm problemas na justiça e por isso precisarão ficar em silêncio. E vendo tudo isso, eu acredito que a oposição que o Lula vai ter no Congresso não vai ser tão grande como estava sendo alardeado anteriormente. Na sua opinião, você quer que a Zambelli seja presa? Você acha que a oposição ao Lula vai ser grande ou menor do que estava sendo projetado? Coloque nos comentários o que você gostaria para o programa de membros do canal, porque vamos reformulá-lo. Deixe seu like se você quer a Zambelli presa e, claro, se inscreva no canal. Esse inquérito que o STF acatou ou vai abrir foi um pedido feito pela PGR. O Augusto Aras solicitou que fosse aberto um inquérito no STF contra a deputada Carla Zambelli e o ministro Gilmar Mendes acatou esse pedido. Agora vão investigar para saber se abrem ou não uma denúncia contra a Carla Zambelli por porte ilegal de armas. Vocês viram todo o episódio da Carla Zambelli correndo atrás de uma pessoa às vésperas da votação do segundo turno em São Paulo. E é exatamente por conta desse episódio que Carla Zambelli agora vai ser investigada no STF. O Bolsonaro a culpa pela derrota para o Lula e a responsabiliza justamente por esse episódio. Discordo completamente de Bolsonaro, não foi Carla Zambelli que o derrotou, mas outras situações, como já expliquei isso também, link aqui no card para ver o vídeo com mais detalhes e análises sobre a derrota do Bolsonaro para o Lula. Só que a Zambelli, ela está paranoica, ela já falou para aliados que ela tem certeza que o STF quer prendê-la. E por conta disso, nesse início de legislatura, a Carla Zambelli vai ficar completamente em silêncio. Você também já sabe dessa história, link aqui no card que eu já expliquei tudo. Pelo fato dela ter esse medo, ela vai ficar quietinha, não vai atuar tanto assim nas redes sociais, porque ela sabe que ela pode acabar sofrendo punições jurídicas e ela está isolada tanto pelos bolsonaristas do PL como pela ala mais antiga, porque esses roupantes radicais da Zambelli, esses roupantes bolsonaristas podem provocar punições a um partido que já está punido. Então ninguém quer ficar perto da Carla Zambelli. Ela está isolada, ela está completamente enfraquecida. Só que eu vejo, pessoal, aí que está a questão. Que essa situação da Carla Zambelli, de silêncio, de estar submersa na política, na oposição, pelo menos nesse início do mandato, é algo que também é comum a vários outros bolsonaristas. Porque vocês sabem que o STF, solicitou à PGR que alguns parlamentares bolsonaristas não tomassem posse na semana passada. E a PGR negou, o Alexandre de Moraes também negou, tudo um jogo mais ou menos combinado, um jogo casado, mas esses bolsonaristas eles entram com um aviso prévio, dentre eles até o Nicolas Ferreira. Nós estamos de olho, nós, a justiça, estamos de olho em vocês. Então não façam nada que vocês possam colocar o mandato de vocês em risco. Também expliquei toda essa situação, link aqui no card. E eu vejo que com essa pressão da justiça, nenhum parlamentar vai querer colocar-se numa situação de risco e perder o seu cargo, perder o seu mandato em função do Bolsonaro. Eles podem até fazer aqui e acolá uma oposição ao Lula, mas não com aquele jogo baixo, jogo sujo, que é típico dos bolsonaristas. E é claro que eu vejo esse silêncio bolsonarista da Carla Zambelli e de outros parlamentares como sendo algo também que afeta a oposição e o Centrão. O Centrão, pessoal, não sabe fazer oposição. A oposição que o Centrão faz é oposição fisiológica. Ora, eu não vou votar nesse projeto se eu não tiver um cargo, se eu não tiver uma emenda, se eu não tiver uma posição de destaque junto ao governo. Ótimo, isso faz parte do jogo. Agora, oposição ferrenha, de pautar, de abrir CPI, o Centrão não faz isso. Para o Centrão fazer esse tipo de oposição, eles precisam do bolsonarismo para que o bolsonarismo seja a boca do Centrão para fazer a oposição. Então o barulho da oposição tem que vir do bolsonarismo e não do Centrão. Tanto que tem um deputado do PL, chama João Bacelar, da Bahia. Ele falou o seguinte, cara, eu nunca fui na reunião do partido. Eu nunca fui oposição a ninguém. Eu fui base de Dilma, eu fui base de Temer, eu fui base de Bolsonaro. Eu nem sei fazer oposição. Eu quero ser base do Lula. Não dá, eu não sei como fazer isso. Então o que acontece? Uma divisão dentro do PL.
Uma parte do PL, apesar de ter a maior bancada, né, 99 parlamentares, tá louca para ir pro lado do Lula, principalmente os parlamentares do Nordeste. Então, dos 99 deputados do PL, 25 já estão ali mexendo os seus pauzinhos para irem para o partido ou para serem base do governo. O problema é que os cargos de destaque do PL estão sendo ocupados pelos bolsonaristas. Então há essa divisão interna do partido que dificulta, inclusive, uma oposição mais inteligente ser feita. Vocês viram que o Flávio Bolsonaro tentou fazer uma oposição ao Lula criticando a taxa de juros, mas acabou fazendo uma crítica ao próprio pai, porque é uma besta, mas também porque a oposição está desarticulada. Expliquei essa crítica tola do Flávio, link também aqui no card. E aí o que o Valdemar Costa Neto ele fez para tentar atenuar essa crise, essa divisão interna do PL? Parlamentares, vocês votem como vocês quiserem, vocês estão livres. O problema é que se um parlamentar do PL que não é bolsonarista votar um projeto do governo, ele vira alvo da militância bolsonarista das redes sociais. Vocês viram o que aconteceu com a PEC da transição. A Michelle Bolsonaro expôs os nomes dos parlamentares do PL que votaram a favor da PEC. E eles começaram a ser alvos de ataques bolsonaristas. O Romário está sendo alvo bolsonarista. Você sabe disso também, link no card. Então como que vai ficar essa situação? O partido vai rachar, mas os bolsonaristas não querem que o partido rache, como aconteceu com o PSL em 2019, porque isso os enfraquece, eles não vão conseguir posições de destaque, fortalecendo assim o governo Lula. Então eu vejo, depois de tudo isso, que a oposição que Lula vai ter não vai ser tão barulhenta ou bolsonarista como alguns estavam alardeando. Mas na sua opinião, Lula vai ter uma oposição barulhenta ou vai ser bem menor do que a imprensa dita especializada em análise política estava falando? Quero saber a sua opinião e, claro, coloque também nos comentários. E as pressões da justiça, pessoal, vão aumentar cada vez mais. Porque com o avanço das investigações dos atos antidemocráticos, nós já estamos nos financiadores. O próximo passo é justamente avaliar quem foram os políticos que, de algum modo, incentivaram os atos antidemocráticos bolsonaristas em Brasília. Esse é o próximo passo. E nós temos, sim, parlamentares bolsonaristas, deputados, que motivaram os invasores bolsonaristas. Então, o que vai acabar acontecendo? Essas pressões da justiça vão fazer com que os bolsonaristas fiquem submersos, fazendo a mesma coisa que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro ele fugiu para os Estados Unidos, aconselhado por correligionários a não falar nada de política. E ele assim o fez, para reduzir a pressão jurídica contra ele. E você acha que os bolsonaristas aqui, os deputados, vão continuar se manifestando? Claro que não. Vão seguir o mesmo exemplo de Bolsonaro ao ter fugido para os Estados Unidos. Por isso que tá difícil para os bolsonaristas fazerem qualquer tipo de oposição. Tá muito difícil. Só que essa divisão do PL entre bolsonaristas e a ala política do PL vai provocar uma debandada do partido. Então esse número de 99 parlamentares do PL é um número que, na verdade, ele não existe. O Valdemar Costa Neto sabe que isso vai acontecer. E a debandada do partido vai acontecer de ambos os lados. Pode acontecer de ambos os lados. Porque nós temos a janela partidária em 2024. Todo ano de pleito, nós temos a janela partidária, que é quando os parlamentares podem mudar de partido sem terem os seus cargos ameaçados. Talvez possa existir uma janela partidária antes até de 2024, mas isso passa por algumas votações na Câmara dos Deputados. E o que pode acabar acontecendo? Se os parlamentares do PL começarem a se sentir impressionados pelos bolsonaristas, eles podem mudar de partido. E aí, se os bolsonaristas começarem também a sentir que eles não estão tendo espaços no PL, eles podem mudar de partido também. Independentemente da situação, o PL vai ficar enfraquecido, porque essa debandada do partido vai provocar uma redução no número de parlamentares, o fortalecimento de outras legendas e a força que o Valdemar Costa Neto tanto alardeou que ele tinha, vai por terra. Então eu vejo que o Valdemar Costa Neto, ele formou uma bancada imensa que não vai servir pra porcaria nenhuma. Não serviu pra nada, só pra dar dor de cabeça, processos e questões judiciais. Parabéns, Costa Neto! Você que era um político que gosta, não mexo aqui nos bastidores, acabou se dando mal e teve que dar uma prensa nos parlamentares do PL. Porque vocês sabiam que havia uma espécie de golpeta, podemos colocar assim, contra o Arthur Lira por parte dos bolsonaristas, que queriam lançar uma candidatura própria, a do príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, contra o Lira. Só que o Valdemar Costa Neto ameaçou expulsar todo mundo. Todo mundo que apoiar o príncipe não vai ter, vai ser expulso do partido. E eu falei pra vocês, os bolsonaristas, eles acabaram arregando
com a votação do Arthur Lira, porque não lançaram a candidatura do príncipe. Já expliquei isso, link também aqui no card. Só que o Valdemar Costa Neto vai expulsar os caras? Não vai, porque se ele expulsar, o partido perde força também, porque são 30, 35 parlamentares. Ou seja, Costa Neto, você se deu mal e vai ser investigado, assim como a Carla Zambelli. Que gostoso ver diariamente os bolsonaristas quebrando a cara.